Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Conto com a inscrição de todos vocês no meu canal do YouTube, canal John Coppola de Facuri, canal Pensando Direito. Sou advogado aqui no estado do Rio de Janeiro. Se senhores curtam, compartilhem esse vídeo, se inscrevam no canal, deixe seu like, seus comentários, ative as notificações, culture o sininho. Entre nas minhas redes vizinhas também, que também eu posto os vídeos por lá. Nós vamos falar a respeito hoje de um tema muitíssimo interessante, que está sendo inclusive reivindicado pela África, que é o caso da indenização pela escravidão. Vamos lá, países devedores dessa indenização: Europa como um todo, Portugal, Espanha, Inglaterra, Brasil, tantos trilhões, nós estamos falando em cifras de trilhões. Então, as colonizações eram feitas traficando pessoas, que hoje inclusive é crime de tráfico de pessoas, traficava-se pessoas, tomavam-se terras, se espoliavam bens pertencentes, como aqui no pau-brasil, como o ouro daqui, como na África, crianças eram sequestradas, crianças já nasciam escravas nos Estados Unidos. Então, o mundo, sim, efetivamente, como a África está pleiteando, o mundo deve uma justa reparação pelos danos causados pelos expoliados da África. Então, já existe uma matéria sobre isso, já existe um estudo sobre isso, e já existem valores a ser. Por exemplo, o príncipe Charles reconheceu que houve lá absurdos praticados pelo Reino Unido, em momento nenhum pediu desculpas. E não cogitou, em nome da Inglaterra, o rei da Inglaterra, que escravizou muitos africanos, e não pediu desculpas. Nos Estados Unidos, nasciam crianças já escravas, seriam escravizadas ali. No Brasil, os portugueses começaram com a escravidão, e os brasileiros, que se intitulavam como tais, né, os coronéis, os grandes fazendeiros, mantinham escravos aqui. Não sou professor de história, eu sou advogado, mas na questão de responsabilidade civil, eu acho plenamente cabível. Por exemplo, se num ato de guerra você vai guerrear, como está acontecendo na Ucrânia, lá em Israel, em Gaza, enfim, o causador dos danos, ou o praticante dos crimes de guerra, e no caso aqui, o praticante da escravidão, ele tem o dever legal, moral e legítimo de indenização aos danos que ele causou. Então, num caso de guerra, ele tem que reparar o país que ele venceu. Num caso de exploração, escravidão, tráfico de pessoas, enfim, os países têm que reparar todos. A África vive numa miséria hoje, com grande contribuição de seus colonizadores. Por exemplo, o apartheid, qual Nelson Mandela foi lá preso, ficou 25 anos preso, por ter lutado contra o apartheid, participou de guerrilha ou não participou de guerrilha armada, não interessa. Ali 2 milhões, se eu não me engano, de ingleses dominavam 20 milhões de sul-africanos. Então, e aí lá, o regime de apartheid, havia separação entre os povos brancos e os povos negros. Os negros deveriam andar identificados, os negros deveriam andar em ônibus e guetos, enfim, separados. O que fizeram com os judeus, que não foi um holocausto tão ostensivo, fizeram com os africanos durante 200, 300, 400 anos. Com os judeus também, vários milênios, inclusive. Então, povos que merecem, e os palestinos também merecem indenização. Por que não? Porque os palestinos não ganharam um Estado. Na ONU houve a reunião dos vencedores da Segunda Guerra Mundial com a criação da ONU, e um brasileiro, Oswaldo Aranha, não era brasileiro, tinha ligação com os judeus, e nada mais justo que reconhecer um Estado de Israel.
porque os judeus estavam espalhados pelo mundo. Mas por que retiraram dos árabes os estados e não colocaram lá o Estado palestino? Ou então os palestinos vão morar o quê? Vão virar peixes, vão morar no mar? Não. Então tem que ser reconhecido também o Estado palestino. Não por esse ato do Hamas. Os camaradas do Hamas devem ser presos, enfim. Mas o Estado, o povo palestino merece o reconhecimento de um Estado. Tal, da mesma forma que foi reconhecido ao judeu, deve ser reconhecido ao palestino. Por que não? Enfim, por fim, eu entendo que todas essas foram vítimas, os povos em geral, africanos, judeus, palestinos, que foram vítimas de crimes contra a humanidade, eles têm o direito e o dever de serem indenizados. É uma reflexão, é uma questão jurídica de direito internacional e vale a pena, sim, ser respeitado o pleito africano. Forte abraço a todos, saúde e paz, muito obrigado, cuidem-se.